chegou a hora, né? Quando me passaram essa missão, eu fiquei preocupado, mas agora eu estou mais. Irmãos, vamos abrir a nossa palavra, abrir a palavra do Senhor em Gênesis 45. Gênesis 45. Está lendo a porção do 1 ao 15. Eu vou ler Gênesis 45. Eu vou ler e peço aos irmãos que o acompanhem. Do 1 ao 15. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Amém? Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, brandou: faze sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Disse a seu irmão: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, dizei-lhe: assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Desça a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo o que tens. A ti te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmo, meu irmão Benjamim, vê também. Eis que vedes por vós mesmo, e meu irmão Benjamim, vê também, que sou eu mesmo que vos falo. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçou com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado, te louvamos e te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, ó Pai. Pai amado, não a nós, ó Pai, não a mim, ó Deus, mas ao teu santo nome sempre, ó Deus. Venho diante do Senhor, ó Deus, rogar, ó Pai, que o Senhor possa me diminuir neste momento, ó Deus, e crescer o Senhor em mim, ó Pai, para que possa a sua palavra, ó Deus, ser evidenciada, ó Pai, para que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, ó Deus. Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Irmãos, quando eu li essa palavra, eu pensei o que falar, e aí eu vi uma coisa tão maravilhosa, e que você, olhando, às vezes passa despercebido. Eu queria falar sobre o triunfo da graça. Todos nós sabemos o que é graça, né? Alguém pode falar? Favor imerecido. Eu queria
dar uma explicada no que é esse favor imerecido. Graça é um dom de Deus. Ela é um atributo divino, pois Deus é gracioso. A graça só pode ser experimentada em comunhão e contínua dependência daquele que é a fonte da qual ela mana. A graça caracteriza a maneira que o Senhor se relaciona com toda a sua criação, pois ela demonstra o seu favor em relação a tudo que ele criou. Contudo, nesse estudo, abordaremos a graça de Deus em seu relacionamento com os seres humanos, especialmente aqueles que se rendem a Ele. Irmãos, especialmente aqueles que se rendem a Ele, a Deus. A graça de Deus na vida de pessoas que se renderam a Ele. E, mediante isso, eu venho trazer essa palavra dizendo o seguinte: a graça de Deus na vida de José, mesmo quando a família dele não ajudou, né? Em sua devocional, o perfil de 3 reis, o escritor James Edwards faz um comentário sobre os filhos caçulas, geral, que poderia servir de introdução para esse texto, para a vida de José, que é o seguinte: os filhos mais moços de qualquer família leva consigo 2 distinções: é mimado e pouco instruído. É comum esperar-se pouco dele. Demonstra fatalmente característica de liderança inferior aos outros. Jamais lidera. Apenas segue, porque não existe nenhum irmão abaixo dele com quem pratica liderança. Então, esse estudo ele já vem se desqualificando um pouco a vida de José, né? Então, irmãos, mas esse estudo, na verdade, ele foi escrito para o rei Davi. Mas quando lemos sobre a vida do rei Davi, vimos que ele não foi mimado na juventude. O rei Davi era pastor de ovelha, né? E ele brigou ainda com um gigante. E aí, mas José foi tratado como filho caçula de sua família, mas também foi um grande líder. José salvou, um grande líder, e sua sabedoria salvou o clã de Israel, dando abrigo na terra do Egito em uma época de extensa fome na terra. Abre para mim Atos, por gentileza, 7, Atos 7, do 8 a 16. Comparando os dois, irmãos, sabemos que José foi mimado e sabemos que os dois tiveram grandes lideranças para o Senhor. O rei Davi foi um grande homem. José vem agora a ser também um grande homem na presença do Senhor. Aquele que abrir primeiro, por gentileza, possa ler para nós. 7, do 8 ao 16.
Era 16, na verdade. Isso. Além do mais, não se questiona o conhecimento de José, pois a sua sabedoria se distinguiu entre os servos de Faraó. Vamos voltar a Gênesis 41, 39. Gênesis 41, 39, diz assim: Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Há que se considerar que José, na verdade, não era o filho caçula de Jacó, mas havia Benjamim, certo? Então ele não era para ser tão mimado como os estudos apresentam. E geralmente ele exercia a liderança entre os seus irmãos mais velhos, ao cumprir as ordens de seus pais a respeito dele. Não era assim uma liderança tão expressa, eu veio mais como um fuxico. José ia lá para fazer um fuxico. Gênesis 37, o 2 e o 14. Aquele que achar pode ler, irmãos. Gênesis 37, o 2 e o versículo 14. O 14 agora. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Irmãos, a observação de Edward, porém, parece acertar ao menos em um aspecto na vida de José. Ele cresceu mimado por seu pai. Um dos vários motivos dele ser mimado pelo seu pai era que José era filho de Raquel, mulher que Jacó tanto amou que ele trabalhou 14 anos para poder casar com ela. Está em Gênesis 29, 20 a 29 e 30. Lá tem a história do casamento de Jacó com Raquel. Sabemos que Jacó trabalhou 7 anos, né? Aí, por manobra do seu sogro, ele deu Lia para poder casar com Jacó. Porque era costume, irmãos. Raquel era mais nova do que Lia, então não teria como casar Lia sem casar Raquel, né? Aí, Jacó também casou com Lia, por causa das manobras do seu sogro. Diante desse fato, que Jacó amava mais Raquel do que Lia, ela ficava em segundo plano. Essa história nossa Deus começa a intervir nessa família para poder usar a graça dele, já com inimizades entre irmãs, né? Porque Jacó amava mais Raquel do que Lia. A passo que Deus deu filho a Lia para que Raquel não fosse tão adulada mais por causa dos filhos. Então Deus concebeu 7 filhos a Lia, a passo que Raquel ela se contentava com o filho de Bila, que era 2 filhas. O filho Bila era tipo uma barriga de aluguel nos dias de hoje, né? Então o Senhor Deus se lembrou de Raquel e fez fecunda. Dessa forma nasceu José, cujo seu nome expressava o desejo de sua mãe que Deus desse outro filho a ela. Gênesis 30, 24. Aquele que abrir, achar primeiro, por gentileza, possa ler? Gênesis 30, 24. José quer dizer que ela pedindo outro filho a Deus. Então, esse é um dos pontos a qual Jacó amava José mais do que todos os irmãos. E com a dificuldade em criar uma família tão numerosa e o crescimento de seus filhos, Jacó nem se preocupava em esconder a sua preferência ou o mínimo pelo seu filho José. Um dos exemplos foi durante a atenção em seu reencontro com Esaú. José dividiu a família em grupos e colocou Raquel e José no último grupo,
Isso está em Gênesis 33, de 1 a 2. Meus irmãos, ele no momento de perigo, porque sabemos da história dele com seu irmão Esaú, da briga que eles vinham, o que ele faz? Ele pega seu filho preferido, a sua mulher preferida, e colocam lá atrás, num contexto de que se o irmão o matasse, eles, até chegar aos seus filhos e a sua esposa preferida, eles poderiam fugir, seu irmão podia se compadecer depois de tanta matança. E isso, irmãos, é muito grave. Por quê? Às vezes, sem pensar, a gente começa a separar filhos, atitudes que achamos que não tem nada a ver, palavras que achamos que não tem importância a um filho, e acaba criando uma inimizade dentro do nosso lar. Isso é muito sério, isso devemos vigiar sempre. E outro ponto, e também a Bíblia nos revela que Jacó amava José porque era filho da sua velhice. Benjamim era mais novo do que José. E quando Benjamim nasceu, Raquel morreu durante o parto. Não posso dizer exatamente se foi isso que esse amor não transferiu de um filho para o outro, né? Porque a sua esposa, que ele amava muito, morreu. Mas ele continuou mimando José. E ele que era para ser o mimado. Mas Jacó não se preocupava em esconder a sua preferência por José, e somente a ele deu um presente notório, uma túnica de talas de manga comprida, talar de mangas compridas, que somente os filhos de reis vestiam, segundo Samuel 13:18. Alguém pode ler, por favor? Irmãos, esse é outro problema na nossa criação dos nossos filhos. Presentes para um, presentes para outro, e às vezes mais inimizade, às vezes colocamos juízo à nossa própria cabeça, né? 2 Samuel 13:18. Amém? Pode. Essa aí era uma das filhas do rei Davi, né? Com a sua veste real. Em meio a 12 filhos, ele pegar o penúltimo e dar um presente tão especial, isso serviu para trazer mais ira entre os seus irmãos. E por último, quando seu irmão trouxeram notícia da sua morte, o coração do seu pai fechou, e a sua expectativa era descer ao caixão, e só reinou quando recebeu a notícia de que José estava filho. Quando os irmãos trouxeram a notícia de José tinha falecido, Jacó achou que tinha acabado tudo. Para ele, ele podia morrer, Deus podia tacar fogo em tudo, que para ele não servia nada. E isso não é zeloso, irmãos. Palavras é aquilo que eu volto a repetir. Palavras que dissemos a nossos filhos, palavras que separamos um do outro, pode trazer grande consequência na vida dos nossos filhos. Esse contexto de vida só serviu para trazer inimizade entre ele e os irmãos. José parecia imprudente e insensato. Ele relatou os sonhos com mensagem de superioridade sobre seus irmãos e até seu pai. Gênesis 37, 6 e 10. Meus irmãos, Deus dá sonhos a José, mostrando que futuramente ia acontecer, digamos assim, e Deus vem aumentando essa ira entre os filhos, entre os irmãos de José. Tudo isso tinha um propósito na vida de José. Tudo isso tinha um propósito na vida de Jacó, no povo de Israel. Que, passos atrás, Deus trocou o nome de Jacó e passou a chamar Israel, que seria a nossa descendência. O alarmante é que o seu pai... Isso era tão irritante a seus irmãos que deram o apelido de Jacoso, ou sonhador, ou mestre de sonho. José teve vários sonhos, e nesses sonhos sempre ele estava se colocando em cima dos seus irmãos, e isso era tão chato, ficou tão chato entre irmãos,
que aí começou hoje em dia a falar de bullying, aquele tempo era só de rixas, né? Apelidar José de sonhador. Lá vem o sonhador, lá vem o mundo da lua, lá vem o mestre dos sonhos, o imaginador. Imagino quando ele estava sozinho no campo com seus irmãos, vendo o que estava acontecendo para levar fuxico, como ele era xingado sozinho, quando ele estava sozinho com os irmãos deles, como ele deve ser xingado, né? Isso acontece, irmão. Eu e meu irmão, muitas vezes a mãe saía, perna para quem aguentava e era só briga e xingo, né? Mas isso tudo tinha um propósito. É isso que eu quero trazer agora. Não é as brigas, não é tudo, nada. Isso tudo tinha um propósito. O alarmante é que seu pai foi omisso e não colocou um ponto final nas rixas do seu filho. Mas lembrando a história de vida do seu pai com o seu irmão, ele poderia achar normal. Nós, muitas vezes, por causa do erro da criação dos nossos pais, criamos nossos filhos de maneira errada e achamos normal, né? Ou o mundo hoje ensina a criar nossos filhos com certas liberdades, dizendo que tudo é normal, tudo pode, tudo é legal, mas não é isso que a Escritura fala. E quando nós agimos desse jeito, nós trazemos juízo para a nossa cabeça, nós trazemos condenação a nossos filhos. Com a criação de José, tinha tudo para ser um jovem problemático, porque crescer sem sentir o centro de tudo pode afetar seriamente o relacionamento com as pessoas. Algum defende que as pessoas mimadas se tornam caprichosa e pouco social em sua vida adulta. Então, a gente tem um contexto alarmante na vida de José. Temos estudo mostrando o caminho que José poderia ter seguido, pessoa desestruturada, e temos o triunfo da graça na vida de José. Abordando esse tema, o escritor W.T. Ponce adverte aos pais a importância de estabelecer limites na infância, pois se o indivíduo é deixado à sua vontade nos primeiros dias de vida, ele formará hábitos e atitudes que farão que lhe seja impossível ajustar-se a outras pessoas. Ele se tornará tão egoísta, tão obstinado, tão dominador, tão arrogante, que ninguém vai querer ficar perto. José tinha esses traços, porque quando ele estava perto dos seus irmãos, ele tinha esses traços de ser arrogante, ele tinha esses traços de ser, ele achar o centro de tudo. Muitas vezes os irmãos dele estavam sujos lá no campo, ele chegava todo arrumadinho, com a roupa que ninguém nunca ia poder ter, e se achando, né? Então, isso é juízo que acabamos de colocar em cima dos nossos filhos. Ele se tornaram... Contudo, nenhum dos seus prognósticos se cumpriu na vida de José, mas, ao contrário, ele se tornou um herói da fé. Ele tinha tudo para ser uma pessoa ruim, mas ele tinha Deus, né? Ele tinha a graça de Deus. Vamos abrir em Hebreus 11, 21 e 22, por gentileza? Hebreus 11, 21 e 22. Aquele que encontrar primeiro pode ler, irmãos. Hebreus vem falando sobre os heróis da fé. Então, uma pessoa, uma criança, aqui no texto fala, um jovem, quando ele foi vendido, uma pessoa, uma criança sendo educada com todos os traços para ser mal educado, se importar só com ele, os pais incentivando isso, os irmãos, rixa entre os irmãos. A carta aos Hebreus vem falando que ele é um herói da fé, né, irmãos? Nós estamos aqui no Velho Testamento, estamos aqui
Deus, o povo indo para o Egito, essa nossa história é o povo indo para o Egito e os apóstolos falando de José. Então, irmãos, a graça de Deus é muito importante na vida. E José ficou também conhecido como alguém que livrou o clã de Israel da extinção. Atos 7, do 9 ao 14. Aquele que encontrou, por gentileza, Atos 7, do 9 ao 14. Amém? Amém. Ó. Atos, José, com toda a sua malcriação, e os Atos dos Apóstolos vem falando da grandeza dele, da sabedoria que ele tinha, do livramento que Deus usou, através dele Deus usou ele para poder fazer com o clã de Israel. Em sua história, a sua história no livro de Gênesis ocupa o mesmo número do capítulo que foi usado para escrever a história de Abraão. Olha só, José, Deus mostrando toda a malcriação dele, todos os problemas, e ele usa a mesma quantidade de livros, de capítulos, que usou com Abraão. Isso quer dizer a importância que José teve na vida do povo de Deus, a importância que os fatos que José ia passar, aí o tão importante que era e o tão importante Deus foi com ele, usando a tua graça. O fato é que o resultado futuro da vida de José só pode ser atribuído ao triunfo da graça divina, a respeito de sua vida, inclusive sobre os defeitos de sua criação. Tudo o que nós vemos na história de José, tudo o que José foi dado a ele futuramente como herói da fé, tudo que ele passou foi por causa do triunfo da graça. Hoje, quando eu paro para olhar, creio que muitos, vemos muita história. Somos assim porque fomos criados assim. Eu sou chato porque minha mãe me criou chato. Eu chego tarde nas coisas porque fui criado assim. Eu não faço isso porque eu fui criado assim. Isso não é desculpa, meu irmão. Você não faz isso, ou eu não faço isso, porque eu não tenho compromisso com Deus. Porque quando eu chego a Deus, quando eu faço a vontade de Deus, a graça dele corrige todos os defeitos que eu tenho. Tanto na criação, tanto na vida cotidiana. Tudo depende do meu relacionamento com Deus. Tudo depende do que eu estou disposto a fazer por Deus. Porque Ele vai dar o melhor para nós. Ele vai corrigir tudo de errado em nossas vidas. Analisando esse texto, a história das aventuras de José começa em Gênesis 37 e termina no seu caixão, Gênesis 50, 26. Mesmo que ela vem dizendo que a história de Jacó, que lá no Gênesis 37 fala da história de Jacó, é a história, 90% dela fala sobre a vida de José, né? Isso acontece por se tratar da história da vida da família de Jacó. Jacó tinha que passar por isso. Então,
tem tantos capítulos falando de José porque Deus usou José para cuidar da família de Jacó. Mais do que meramente uma história, ou narrativa, ou biografia de José, os últimos capítulos de Gênesis descrevem o cuidado de Deus em cumprir sua promessa a Abraão, ou seja, transformar sua descendência em uma grande nação. Meus irmãos, tudo isso para cumprir uma promessa que Deus fez a Abraão. Você vai ser pai de multidões. Como Abraão iria ser pai de multidões se o clã de Israel morresse de fome na terra de Canaã? Como Abraão ia ser pai de gerações, de grandes nações, se Deus não tivesse usado a vida de José, a vida até dos irmãos de José, da omissão de Jacó, para poder criar inimizade entre os irmãos, para chegar ao tal ponto que chegou, só para parar e olhar para trás e olhar, Deus cuidou e Deus fez de Abraão uma grande nação. Estava vendo também, quando os 12 espias entram na terra prometida e recolhem um cacho de uva que 2 pessoas têm que carregar, eu paro e pergunto, quem plantou? Deus usou uma nação para plantar. Deus, quando Ele faz algo por nós, Ele não vai lá e faz. Ele usa gentes, usa meios, usa pessoas, povos, que a gente nem imagina que existe. Mas a vontade de Deus está ali. Ó. Ele cuida. Onde você vai, meu irmão, onde você está hoje, é porque Deus usou pessoas para trazer você aqui. Não foi só meramente você, não foi meramente eu. É a graça triunfante de Deus. Irmãos, antes de se tornar uma nação numerosa, uma grande nação, Deus teria que manter o clã de Israel durante o período de grande seca e intensa fome. Isso ele usou José. O escritor Walter corretamente observa que, mais do que uma chamada história de José, ainda que essa sessão abra as cortinas com José adolescente, que é aquilo que eu venho falar na criação dele, José adolescente, e feche com a sua morte, esse episódio diz a respeito à maneira pactual de Deus lidar com os patriarcas, bem como estabelecer o seu plano para os filhos de Israel. Todas as coisas, irmãos, estão sobre a vontade soberana de Deus. Muitas vezes fazemos planos, né, na virada de ano, ou outros eventos, mas sabemos que a resposta certa vem dos lábios de Deus, né? O que nós encontramos nessa narrativa é um grande exemplo, talvez o principal exemplo em toda a Bíblia, acerca da benevolente providência de Deus. Doutrina essa claramente exposta em Romanos 8, 28. Por gentileza, alguém abre e lê para nós Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, né? Meu irmão, de certa forma, as aventuras de José começam no poço de Dotã e terminam no Egito, em uma grande potência do mundo antigo. Toda a história, todos nós começamos a nossa história em algum ponto, né? Muitas vezes queremos começar por cima, queremos nossa história de trabalho, queremos começar lá com os concursos e outras coisas. José começou como escravo. José trabalhava para comer. Muitos falam que os escravos viviam melhor do que os assalariados de hoje, mas isso não tampa o pano de fundo. José, ele começou como escravo, ele foi para serviu o Potifar, ele serviu, voltou para a cadeia. Em todas as trajetórias dele, ele não reclamou, ele não murmurou, ele só fazia aquilo que Deus incumbiu ele a fazer. Dessa forma, essa aventura de José começa no poço de Dotã e termina no trono do Egito. Só um minutinho. Por trás de tudo isso, porém, estava a mão do Senhor, que enviara diante de seus irmãos para a preservação da vida. José cresceu em um ambiente desestruturado, em que a inveja e o desejo de vingança marcavam o relacionamento com seus irmãos,
em que seu pai não escondia a sua preferência por um dos seus filhos. E a suporte morte de José é recebida como um certo descanso para a maioria da sua família. Olha só, José, o homem que a gente está falando que fez grandes coisas por Deus, quando falam que ele morreu, muitos acham que foi a melhor coisa que aconteceu, graças a Deus. E isso é juízo que o pai de Jacó colocou sobre a vida de José, os mimos. Até Estevão, no Novo Testamento, não deixou de perceber os problemas na família de José. Pode abrir Atos 7, 9, por favor? Aquele que abrir primeiro pode ler. Atos 7, 9. Deus estava com ele. Longe da sua família, José é vendido como escravo no Egito. Mas em nenhum momento ele é desamparado, pois o Senhor era com ele. José foi escravo, Deus estava com ele, ele fazia a vontade de Deus e toda vez ele era colocado em cargos de liderança. Deus estava no controle de todos os eventos da vida de José. Desde quando ele estava na casa de Potifar, quando ele foi, Deus do poço, a casa de Potifar, sempre Deus estava na liderança. Favorecido por Deus, José sempre foi colocado em cargos de liderança. Até na cadeia, quando foi preso, quando a mulher de Potifar levantou ameaças contra ele, Deus colocou ele na cadeia como líder. Quando José se apresentou a seus irmãos no Egito, é o ponto mais tenso da história dele, pois agora ele tinha poder muito forte sobre seus irmãos. José, ele estava numa posição que, se ele quisesse mandar matar os irmãos, pudesse mandar açoitar lá até não aguentar mais andar, José tinha. E seus irmãos olham e vê isso, porque eles não tinham poder nenhum sobre a vida deles. Eles estavam num país diferente, falando com o segundo maior do país, e aí José, mesmo assim, José tem uma reação diferente. José usa seu poder para salvar a vida dos seus irmãos, para salvar o clã dos seus pais. José usa tudo aquilo que ele tem de poder para cuidar. Quanto muitos de nós, quando tem um poder e que aquele cara pisou no pé, ele fala assim, agora eu vou te descontar, não é? Quem não pensa assim? E olha, meu irmão, José foi vendido. Imagina a angústia de seus irmãos de sangue, vender, jogar, falavam em matar ele. Agora ele tem todo o poder, ele vê tudo aquilo, e ele, por causa do quê? Graça de Deus, ele é diferente. Essa reunião de José com seus irmãos aconteceu num contexto que, quando Jacó envia seus filhos aos Egito para procurar alimento, ele não sabia que ainda havia muito tempo de fome e achou que uma mera viagem resolveria o problema. E mandou seus filhos ao Egito. E termina com todos os israelitas na terra do Egito, na cidade de Gósen. O escritor Walter argumenta que dois extremos dessa ponta aponta para a providência e o reconciliamento. A providência de Deus em manter um clã, manter a promessa dele com Abraão, e o reconciliamento de uma família desestruturada em relação a isso. Antes que reconciliar, José põe à prova seus irmãos para mostrar a sua autoridade e a fragilidade de seus irmãos, fazendo-os temer pela sua própria vida. Mas a preocupação pela felicidade futura de seu pai, que Judá relata, mostra as duas mudanças no coração de seus irmãos. Gênesis 44, 14 ao 34, depois vocês leem. Judá, ele, quando fala que não vai levar o menino mais moço, Judá, ele começa a contar tudo o que eles fizeram, preocupado com o que ia acontecer com o pai dele. E o que José vê? Desculpas, não. José vê o coração. José vê que a família dele realmente mudou. A família dele estava unida. Uma família que foi já tão desestruturada em relação a relacionamentos com os irmãos, pai, mãe, irmãos, agora está mudada.
No momento em que José se deu a conhecer a seus irmãos, foi um momento muito íntimo e ele não mostrou as suas emoções perto dos egípcios. Primeiro ele tirou todos de lá e certamente falou hebraico com seus irmãos, para assegurar o fato de que ele era José. E diz algo que só seus irmãos sabiam: eu sou José, a quem vos destes para o Egito. Irmãos, primeiro que era um momento só da família dele. Por mais que ele estava usando um intérprete para seus irmãos não achar que era José, ele tinha um intérprete, ele separou todo mundo para um momento de união só com a sua família. José não privou seus irmãos da responsabilidade dos seus atos pecaminosos, mas ele teve compaixão e os confortou. Para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Naquele instante, José os declarou que Deus havia posto por pai de Faraó, ou seja, alguém com influência paternal sobre o soberano de uma das maiores potências econômicas e militares dessa terra. Dessa forma, José poderia poupar e preservar a vida de toda a sua família. José encerra seu encontro abraçando e chorando com seus irmãos. Meus irmãos, quando vemos essa narrativa deles falando com seus irmãos no final, e ele colocando Deus, não é vocês, é Deus. Isso é bênção na nossa vida. Como é que a gente, jamais nas tribulações ou provações, a gente para e pensa que a culpa não é do meu irmão que me fez cair, tropeçar, a culpa foi Deus que me usou. Podemos tirar algumas lições sobre esse texto. Muitos procuravam ver José como um tipo de Cristo, mas em seu estudo sobre a vida de José, o autor norte-americano Dennis Kizzer lembra-se que, a despeito da semelhança com Cristo, José era um homem exatamente como nós. Ele tinha que lutar contra as adversidades da vida. José não era melhor do que nós, muitas vezes, no contexto, ele podia ser pior do que nós. E ele lutou contra essas adversidades da vida. Nada mais belo do que uma criança que age com acordo com a sua idade. E nada é tão trágico do que um adulto que continua agindo como se fosse uma criança. Podemos acompanhar essa semelhança, essa mudança na vida de José claramente, em seu amadurecimento físico e espiritual. Nesse sentido, em algumas lições a serem observadas, sobre a intervenção da graça de Deus na vida desse herói da fé. Primeiro, há de considerar que um caráter de uma pessoa não precisa ser determinado apenas pelas circunstâncias ao seu redor, mas pela intervenção de Deus em suas vidas. Muitos conselheiros cristãos insistem na tese de que o que somos hoje é basicamente resultado de dois fatores: o ambiente em que vivemos e nossa reação a ele. Dessa forma, tira o agir de Deus corrigindo os erros do passado. Há que se considerar que a bagagem familiar de José poderia tê-lo limitado, mas isso não aconteceu. Pode-se dizer que José teve um pai passivo e uma mãe ausente, irmãos mesquinhos, todavia a graça de Deus fez ele um herói da fé. Irmãos, é responsabilidade nossa orar pelos nossos filhos, para que a graça de Deus esteja sobre eles. E não, irmãos, ver em livros ou em coisas que não é bíblica como criar nossos filhos, o que deixar eles fazer, o que não deixar. O principal fator das nossas vidas é orar pela vida dos nossos filhos. Ao considerar a vida de José, é possível afirmar que a maneira que alguém relaciona com o seu passado e com a sua hereditariedade revela a sua maturidade emocional e espiritual. A história de José evidencia a graça de Deus triunfando sobre as desgraças de uma formação familiar ruim e é poderoso para produzir um caráter piedoso. Afinal, a providência e a graça de Deus resultam na transformação de um menino em um homem piedoso e na preservação de uma família para tornar-se uma grande nação. É aquilo que eu falei. Não é o que aprendemos ou como fomos criados que vai nos defender ou vai nos dar desculpa de que somos. Nós somos o que somos perante o Senhor. Segundo, há que se considerar que o amadurecimento de José veio com o resultado de sua perspectiva teocêntrica da vida. O
O amadurecimento dele veio com Deus no centro de tudo. Uma das coisas fundamentais nesse estudo é a capacidade de José relacionar com a sua vida à vontade ou ao plano de Deus. Quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele entendeu que se exceder ia pecar contra Deus. Ele não ia pecar contra o Potifar, não ia pecar contra... Ele não pensou que se ele traísse a confiança de Potifar, ele ia ser preso, ou ele ia ser morto, ou ele ia perder o privilégio que ele tinha ali. Ele pensou que ele ia perder a comunhão com Deus, ele ia afrontar Deus, ele ia pecar contra Deus. E não importava as consequências, José não cedeu. Quando foi para o cárcere, diante da possibilidade de ouvir o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, ele disse: porventura não pertence a Deus as interpretações? Meus irmãos, muitas vezes a gente puxa para nós toda a glória. Não, eu sei fazer, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei responder isso. Não, é Deus, ele fala, é Deus, a Deus pertence, não a mim. Eu não sou nada, a Deus. E, meus irmãos, ao lado, quando ele foi chamado para Faraó também, quando o Faraó falou o sonho, ele podia falar, não, eu sei, porque daí eu vou ter toda a glória. Ele disse a mesma coisa. Quando seus filhos nasceu, ele interpretou os nascimentos de filho, a intervenção de Deus. Colocou o nome dos filhos dele, dizendo que Deus... por gentileza, abre em Gênesis 41, 51 e 52. Aquele que achar, abrir, pode ler. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Está vendo, irmãos? Como James M. Boyce conclui após meditar sobre a vida de José, Deus quer que saibamos que Ele está carregado de todos os eventos de nossas vidas. E Ele é soberano. E a lição aqui, meus irmãos, é Deus, Deus e Deus. Só Deus, irmãos. Só Deus para nos ter dó de nós, só Deus para nos salvar, só Deus para nos escolher, só Deus para nos tirar da vida de pecado. As pessoas hoje sentem-se perdidas e desorientadas por não conseguir olhar por uma vida sob uma ótica teocêntrica, que é Deus no centro de tudo, que nem José, mas somente sobre uma fresta da antropocentria, como corretamente observa o escritor J. Park. Temos tratado esse mundo como se fosse o único lar que havemos de possuir, e temos nos concentrado exclusivamente em arrumá-los para o nosso conforto. Pensamos que podemos construir o céu aqui na terra. Hoje, tudo que nós fazemos é para nós. Tudo que fazemos é para o nosso melhor. É um carro bom, é uma casa boa, é passear, é tudo nós. E não paramos para ver que daqui, irmãos, somos peregrinos, né? Daqui nós temos que concentrar no nosso tesouro, no nosso lar lá no céu. Também a história de José indica que a maturidade é algo a ser exercida apenas em momentos de tribulações ou exaltações, não, mas também em momentos que exigem concessão de perdão. Muitos ajuda, trabalha, mas na hora de perdoar sai de lado, né? Contudo, o conceito que José manifesta de perdão é o esquecimento do agravo, como muitos pensam, pois ele claramente responsabiliza os seus irmãos pela atitude deles. Muitos pensam que perdoar é esquecer, muitos pensam que perdoar é nem tocar mais no assunto ou é evitar. Não. José chega, ele confronta os irmãos deles, vocês fizeram isso, isso, isso. Mas foi Deus que me enviou, foi Deus que fez. Ele perdoou, ele não mais lembrou,
e ele trouxe os irmãos para perto dele de uma maneira amorosa. Irmãos, aplicação. Além de tudo, que já fomos estudado, como se poderia aplicar as lições sobre a vida de José ao viver cotidiano dos cristãos? Há que se lembrar com frequência que nem sempre o que Deus quer requer de nós compreensão total do seu plano, ou como ele será cumprido. Nós não precisamos saber o que Deus quer com nós, ou o que ele quer que nós façamos. Nós precisamos saber que ele é Deus, apenas isso. Ele vai nos usar do jeito que ele quiser, como quiser e na hora que quiser. E nós só temos que ficar contente por ser usado. Domingo passado, o pastor falou sobre a alegria de Pedro ao ser preso, chicoteado, e depois os apóstolos saíram alegres. Por quê? Porque eles sofreram para Cristo. Aqui José sofreu para quê? Para Cristo, para Deus. Há que se lembrar com frequência que nem sempre o que Deus quer, mas apenas as nossas confianças do que o sonho, mas a confiança de que o Senhor está no controle de tudo. Ao mesmo foi essa posição que o apóstolo Paulo, em alguns momentos de sua vida, escreveu a Timóteo e lhe disse: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, pois sei que tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. A confiança de Paulo estava depositada em Deus, e Deus que ele conhecia. A confiança de Paulo estava depositada num Deus que ele conhecia. A nossa confiança está depositada em quem? Ou nós conhecemos Deus? Ou nós aceitamos o que Deus quer para nossas vidas? Outra verdade a ser explicada na vida cotidiana dos cristãos é o fato de que Deus nunca prometeu felicidade completa e irresistível a seus irmãos neste mundo presente. O principal plano para os cristãos nessa vida é a santidade, é a transformação nossa em imagens de Jesus, que está lá em Romanos 8:29. Se José almejasse apenas a felicidade, a avaliação final de sua vida seria desastrosa e repleta de frustrações. Ao perceber o plano maior de Deus para a sua vida, José pode suportar o sofrimento, contentar-se com as bênçãos de Deus, confortar os seus irmãos e confortar sua família. A felicidade sem santidade é enganosa e trágica. Por último, devemos ter à mente que a nossa tribulação é leve, é momentânea, quando comparado à glória a ser revelada. Paulo dizia que a natureza ansiava por essa glória. Os cristãos também devem desejá-la ardentemente, aguardando com paciência. As tribulações passam, mas a glória é permanente. Além do mais, Deus não nos abandona em meio às nossas tribulações, mas o seu amor nos sustenta ao longo da jornada. Deus nunca vai nos desamparar. Nós podemos pecar contra Deus, nós podemos pecar contra nossos irmãos, nós podemos fazer tudo aquilo de ruim, mas Deus, ele não nos abandona. Não porque merecemos, não porque somos alguém, porque José não era nada, José era um pré-morto dentro de uma cova que os irmãos queriam matar, depois virou escravo, mas a graça de Deus triunfou sobre a vida dele. E isso é muito bom para nossas vidas, saber que a graça de Deus pode triunfar em nossas vidas. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, ó Deus. Pai amado, eu quero Te pedir perdão, ó Deus, porque somos, ó Deus, pecadores, ó Deus, somos egoístas, ó Deus, somos, ó Deus, rixosos, ó Pai, e, ó Deus, não assumimos, ó Pai, aquilo que fazemos de errado, ó Pai. Pai amado, muda nossos corações, ó Deus, muda a nossa vida, ó Deus. Faça-nos, ó Deus, a imagem e semelhança de Jesus, ó Deus, para que possamos, ó Deus, resplandecer nesse mundo tão escuro, ó Pai. Pai amado, eu te rogo, não deixe, ó Deus, que a secularidade, ó Deus, venha entrar em nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Deus,
reagir, ó Deus, a tudo que querem, ó Deus, enfiar nossas goelas abaixo, ó Deus. Não porque, ó Pai, somos alguma coisa, mas porque o Senhor, ó Deus, é soberano sobre as nossas vidas. Pai amado, perdoa, ó Deus, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém.